tarde. Boa tarde, pessoal. Maria Cecília, Beatriz, Renzo, Gladstone, Verônica, Kelly, olá, Alexandre, Antônia, César Augusto, Márcio. Oi, Alessandro, tudo bom? Alisson. Boa tarde. Boa tarde, Alice, Antônia, Alice, Jonathan, Amauri, boa tarde. Tem umas caras novas aqui. As pessoas novas. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom, pessoal, deixa eu fazer. Depois eu vou mandar um zap para o pessoal do grupo para fazer. Os meninos estão em semana de prova, gente. Tá tudo. Aí fica tudo. Coitados. Tá tenso, os meninos estão tensos. Pessoal, boa tarde. Né? Me apresentando aqui, para quem ainda não me conhece, para quem é a primeira vez no grupo, eu estou vendo uns nomes novos aqui. Meu nome é Luciana Garcia, eu sou professora da casa, do IDP, no campo do Direito, e sou professora da graduação e do programa de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado em Direito do IDP, e sou líder do grupo de pesquisa Democracia e Acesso à Justiça, do qual fazemos essas reuniões, que são, na verdade, sessões de estudo. Né? Nós fizemos sessões de estudo ao longo desse semestre, 2021.1. Tivemos alguns encontros, e a dinâmica dos encontros, para quem já participou, era a relatoria de textos previamente selecionados por mim, por nossa colega Jéssica, que coordena o grupo de pesquisa comigo. Né? Os integrantes fixos do grupo de pesquisa e as integrantes liam o texto, né, faziam fichamento e relatavam o texto. Para quem se inscreveu, vocês receberam o link do texto da sessão de hoje, certo? Eu vou já colocar no chat aqui, e a indicação, né, que nós fizemos para fazer a relatoria desses textos foi justamente da nossa coordenadora Jéssica Guedes e do nosso colega Igor Costa, que é doutorando em Direito pela UNB e graduando aqui em Direito pelo IDP. Essa é a nossa última sessão. Olha, Nayara, minha gente, está entrando. Essa é a nossa última sessão de estudos do semestre, né, sobre judicialização da política, e nós vamos reorganizar nossa agenda de estudos e a dinâmica de estudos para o semestre que vem. Então, nós vamos circular nas redes sociais no semestre que vem como é que nós vamos fazer a dinâmica das sessões de estudos, se a gente vai manter essa metodologia, ou se nós vamos definir alguma outra, né, com os integrantes e as integrantes fixas do grupo de pesquisa. Eu queria fazer um parêntese aqui para saudar, com muito carinho e saudade, a nossa colega Nayara Hermógenes, que está em algum lugar do globo, né, provavelmente, não sei se está na Alemanha, não sei se está no Brasil, ou se está nos Estados Unidos, mas Nayara é também ex-aluna da casa e está fazendo mestrado fora do país também, muito talentosa. Bem-vinda, Nayara, saudades. Sem mais delongas, eu queria passar a palavra, então, para os nossos colegas. Então, como vocês estão como co-hosts, aí vocês quiserem passar o PowerPoint, certo? O texto de hoje, né, o título, né, nossa sessão de estudo é justamente Comportamento Judicial, e o nosso texto é o texto do Leandro Ribeiro e do Diego Werneck, Preferências, Estratégias e Motivações, Pressupostos Institucionais de Teorias sobre o Comportamento Judicial e sua transposição para o caso brasileiro. A gente vai fechar aqui com nosso sessões de encontro com esse tema que é super relevante. Eu já coloco o link aqui do texto para quem não teve condições de lê-lo, tá certo? E aí, para quem também está chegando, a nossa dinâmica de encontros é 1 hora, mais ou menos, de encontro, certo? Então, começou às 5h30, mais ou menos, né? Dependendo do que a gente debata aqui, mais ou menos 1 hora de encontro, justamente porque o pessoal ainda tem aula, tem semana de prova também, quem está na graduação, tá certo?
E aí o esquema é bastante aberto, bastante, né, horizontal, para a gente poder debater o tema do texto, tá certo? Com a palavra, então, a Jéssica e o Igor. Oi, pessoal, boa tarde. Jéssica, como é que você quer fazer? Você se apresenta, a gente segue o fluxo, depois vai discutindo, como é que é? Pode ser? Bom, gente, boa tarde. Como a professora Luciana falou, meu nome é Igor Costa, eu sou doutorando, na verdade, em Ciência Política, não em Direito, pela UNB, sou professor da UNB também, estou aqui na graduação em Direito no IDP. O texto de hoje, eu estou tentando só projetar aqui, peço que vocês aguardem só um minuto. Ah, sim, estou em companhia da minha grandíssima amiga, irmã e parceira de vida, Jéssica Guedes, que é coordenadora do grupo de pesquisa junto com a professora Luciana. Comecei a minha transmissão, todos conseguem ver? Beleza. Eu vou ter só que... Opa, peraí. Caiu de novo, peraí. Pessoal, eu coloquei o link do texto no chat, certo? Pronto, todos conseguem visualizar? Ótimo, eu vou só diminuir minha telinha do Zoom aqui. Bota em modo apresentação. Vou botar agora. Tá, beleza. Pronto, melhorou? Ótimo. Bom, pessoal, o tema da nossa reunião de hoje é comportamento judicial e o texto que nós estamos estudando é do Leandro Ribeiro, do Diego Werneck, Preferências, Estratégias e Motivações, Pressupostos Institucionais de Teoria sobre Comportamento Judicial e sua transposição para o caso brasileiro. Antes de tudo, é importante que a gente contextualize, né? A gente está falando de dois cientistas políticos com passagem pelo direito, né? E, se eu não me engano, esse texto, a primeira versão dele foi apresentada no encontro da ABCP, que é a Associação Brasileira de Ciência Política, que é a instituição que representa os cientistas políticos no Brasil. Bom, o objetivo do texto era analisar os pressupostos constitucionais dos principais modelos de comportamento judicial desenvolvidos nos Estados Unidos, usando como eixo condutor o modelo atitudinal. Bom, esse texto ele foi publicado, na verdade, em 2012, né, e ele inicia falando acerca do crescimento de pesquisas tendo o Poder Judiciário como objeto de estudo nos últimos 15 anos. E quando ele fala nos últimos, né, na última década, ele está se referindo na última década, a década de 2000, né, entre 2000 e 2010. Pesquisas que têm o STF como objeto ainda são incipientes quanto ao modelo decisório de tribunal, né, ou seja, as pessoas fazem bastante pesquisa sobre o modelo decisório, né? Então a gente tem aquele texto As 11 Ilhas, tem o Ministrocracia e tantos outros textos, mas eles não são profundos e acho que talvez um pouco mais exatos em definir de fato uma forma de deliberação do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é necessário se aprofundar na teoria de comportamento judicial, ou seja, nas motivações dos atores do sistema versus as restrições sistemáticas que eles possuem, para que a gente consiga, talvez, começar a entender a tomada de decisão feita no âmbito da Suprema Corte Brasileira. A análise, portanto, ela sempre dependerá do contexto do fenômeno, ou seja, ele inicia o texto dizendo, olha, é impossível que eu pegue esse texto e esse contexto e esse modelo que é criado para analisar a Suprema Corte norte-americana e simplesmente jogue para analisar a Suprema Corte Brasileira, porque são modelos diferentes, são sistemas diferentes, são desenhos institucionais diferentes. Para isso, ele propõe a existência de 3 modelos para que a gente consiga analisar o comportamento dos juízes, né? O primeiro seria o atitudinal, que é o que a gente vai se dedicar em maior parte aqui. O segundo seria o estratégico e o terceiro é o legal. O legal, na verdade, é uma ramificação entre o atitudinal e o estratégico, e ele, sintetizando o que é esse legal, porque a gente não vai se aprofundar muito nele, basicamente é o sistema, é o modelo de comportamento que diz que os juízes são guiados única e exclusivamente pela letra da lei, pela norma. E a partir daí, os dois autores desenvolvem um objetivo duplo, né, nesse artigo. O primeiro, portanto, seria analisar os pressupostos institucionais dos principais modelos trazidos no texto, tendo por base o modelo atitudinal, e o segundo seria levantar as perguntas sobre o desenho institucional, levantar perguntas sobre o desenho institucional brasileiro, né, e o cabimento desses modelos de comportamento ao contexto brasileiro. É necessário que a gente entenda que modelos comportamentais, eles são hipóteses, portanto, é teoria pura, e ela necessita ser testada empiricamente, ou seja, eu preciso ir a campo, eu preciso analisar em campo o que está acontecendo no Supremo para que eu, de fato, diga se é ou não cabível o uso dos modelos.
Bom, ele inicia o texto, depois da introdução, falando da importância da teoria, né? Para ele, teoria e empiria andam juntas na construção do saber científico. E para eles dois, uma teoria sólida permite que se extraia diferentes interpretações de um mesmo dado. E para isso, para ilustrar isso, ele traz um estudo da Pogrebinski, que é uma cientista política que, inclusive, eu gosto bastante e acompanho a carreira há bastante tempo. Ela fez uma pesquisa e ela chegou à conclusão de que 13% das ADIs não, na verdade não são ADCs, tá? São ADIs e ADPFs, eu cometi um erro aqui, contra leis aprovadas no Congresso Nacional são julgadas procedentes pelo STF. E, portanto, na interpretação dela, o dado revelaria uma sinceridade nos julgamentos das ações e não um estrategismo. O que isso significa? Que os juízes julgam conforme o que eles de fato enxergam, entendem e interpretam da lei, e não conforme preferências políticas ou preferências outras. A interpretação, aliás, e aí a partir disso a gente precisa entender que interpretações diferentes podem surgir nesse contexto, né? Então, uma segunda resposta, talvez, para isso seria que o STF talvez não exerça agressivamente o seu poder de judicial review. Uma terceira possível resposta seria que as preferências políticas do Congresso e do STF convergem. Uma quarta opção seria que o STF teme represálias do Congresso Nacional. E a última seria de que o Congresso teme represálias do sistema judiciário, né? E aí a autora responde a pergunta de pesquisa que ela cria, nessa pesquisa que está sendo usada como exemplo, afirmando que o Supremo não tem agido, portanto, de forma agressiva na sua competência de judicial reviewer, além de ter um comportamento sincero, ou seja, não estratégico, e jurídico, ou seja, pautado apenas na norma e no estrito cumprimento e na estrita interpretação dessa norma. Ela desconsidera, no entanto, que o baixo número de ações julgadas procedentes pode fazer parte do conjunto de preferências políticas dos próprios ministros da Casa. Ou seja, o que os autores estão reafirmando aqui é que, necessariamente, quando eu tenho uma boa teoria, eu posso tirar dessa teoria diversas respostas a partir de determinados dados. E, portanto, para eles, todas as respostas são possíveis, já que elas estão alicerçadas em uma teoria sólida. O estudo do comportamento judicial, portanto, ela é uma disciplina bem antiga na ciência política norte-americana, e nós importamos para o Brasil há mais ou menos, a ciência política no caso, há mais ou menos 30 anos, mas nós nunca tivemos estudos tão, digamos, assertivos assim. Nós tivemos tentativas e erros, né? E aí, basicamente, esse estudo do comportamento judicial vai dizer que há fatores internos e há fatores externos que entram em conflito em cada juiz, e aqui no caso a gente está tomando o STF e a Suprema Corte norte-americana. Esses fatores entram em conflito, portanto, são preferências e crenças pessoais, né, em confronto com um conjunto de oportunidades, ou seja, o conjunto de questões institucionais externas e alheias à minha vontade que fazem com que eu necessariamente tome uma decisão. Eu repeti, desculpa, eu estou repetindo aqui o meu slide. Bom, basicamente, então, ele começa a analisar a Suprema Corte norte-americana com base nessa teoria de comportamento judicial. A ideia aqui da análise do comportamento judicial, na verdade, ela parte de duas premissas. A primeira é de que há uma maximização da pólice, né? E pólice aqui não é aquele conceito de pólice que a gente costuma ver em política clássica e nem na política moderna com o Dow, mas é num conceito de objetivos políticos, ou seja, a Luciana Garcia tem objetivos na vida dela. E necessariamente esses objetivos são políticos porque o ser da Luciana Garcia, ele é político. O Igor tem objetivos políticos, portanto, o Igor tem pólices diferentes da Luciana. Portanto, pólice, o conceito de pólice abarcado no texto é esse, tá? E a segunda seria a classificação dos juízes em uma escala que vai de liberais a conservadores. Eu não sei se vocês viram recentemente, saiu, não me lembro também o veículo de comunicação mais suspeito que tenha sido a CNN. Eles fizeram uma escalinha com os juízes da Suprema Corte norte-americana e colocaram cada um deles nessa escala entre o mais conservador até o mais liberal, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Justice Ginsburg, quando morre, saindo dessa escalinha ela era considerada a mais liberal, e o Justice Clarence, que é o segundo ministro negro da corte, né, como o mais conservador.
E, portanto, essa escalinha acho que ilustra bem do que a gente está tratando aqui. E aí nós adentramos, deixa eu só alterar aqui um pouquinho a minha luz, porque ela está bem na frente do meu slide. Pronto. E aí, portanto, a gente entra propriamente no modelo atitudinal de comportamento judicial. Primeiro, é necessário entender que decisões da Suprema Corte são explicadas através das preferências ideológicas dos justices em um contexto de poucos freios e pouca accountability. O que ele quer dizer? Olha, dado esse contexto em que ninguém oferece qualquer risco a qualquer ministro da Suprema Corte norte-americana, necessariamente há um ambiente criado que favorece com que esses juízes se manifestem e julguem de acordo com as suas próprias convicções. O modelo atitudinal ele é precursor de todos os outros modelos de interpretação de comportamento judicial. E ele surge a partir de uma combinação entre direito, ciência política, economia e psicologia. A partir do direito, nós trazemos a ideia de... Aliás, a partir do direito, nós trazemos a ideia de que o direito ele é algo vago, ele é variável, com normas amplas demais e não estáticas. Portanto, sempre há uma modulação das coisas no direito. A ciência apega-se à ciência política para dizer, olha, é necessário que a gente entenda que essas pessoas têm preferências pessoais. A ciência política é a ciência que estuda as relações de poder. E quando a gente fala de preferência pessoal e de pessoas em lugares de poder manifestando preferências pessoais, nós estamos necessariamente falando de ciência política. A economia, aliás, a partir da economia, os juízes são orientados por um resultado. É necessário que haja um resultado. E a partir da psicologia, é necessário que se entenda que comportamento define perfil ou personalidade. Lembrando que perfil e personalidade são conceitos diferentes para a psicologia. Portanto, a partir disso, são criados padrões decisórios que revelam preferências e geram determinadas tendências. Bom, alguns fatores institucionais, no caso da Suprema Corte norte-americana, que, segundo os autores, facilitam a existência do modelo atitudinal na Corte. O controle de agenda, portanto, se a gente for fazer um link, né, no Supremo Tribunal Federal, o ministro-presidente detém o controle da agenda. Por mais que os ministros peçam para pautar um determinado processo, quem tem a última palavra é o presidente. Prova disso são aquelas ADCs a respeito da prisão em segunda instância, que eram de relatoria do ministro Marco Aurélio, por exemplo. Há uma ausência de accountability vertical e horizontal. Os teóricos de accountability vão diferenciar a accountability vertical como sendo aquela em que o eleitor vota para escolher alguém, e a vertical é aquela feita entre as instituições. Portanto, não há nenhuma e nem outra em relação à Suprema Corte. Há uma ausência de ambição profissional, ou seja, a gente está falando de pessoas que chegaram no ápice das suas carreiras. Então, por que eles se sentiriam de alguma forma ameaçados em suas carreiras ou em sua ambição profissional? Não há razão. E, por último, há uma impossibilidade de recurso judicial. Confesso que eu sou um pouquinho ignorante em sistema recursal norte-americano, então, de fato, eu não sei como é que funcionam os casos na Suprema Corte, mas no Supremo a gente sabe que uma decisão monocrática pode ser contestada na turma e depois a decisão da turma é contestada no plenário, sempre dessa forma. Portanto, há um alto grau de independência institucional que reforça esse modelo atitudinal na Suprema Corte norte-americana, né? O modelo ele é utilizado, na verdade, para decisões de mérito, então não é necessário se entender que o modelo atitudinal ele é utilizado como métrica de comportamento, né, como medida de comportamento em decisões de mérito, não em decisões interlocutórias. É necessário que a gente faça testes empíricos das variáveis que esse modelo levanta. Como eu disse no início, todo modelo teórico é necessário ser testado de forma empírica para que a gente, de fato, saiba se de fato esse modelo é aplicável ao contexto em que a gente se insere. O modelo atitudinal ele vai refutar o modelo legal, ou seja, ele vai dizer, olha, desculpa, mas não são só questões de normas ou questões puramente legais que guiam os juízes. Inclusive, no Brasil, nós temos muito isso, né? Em vários lugares do Supremo é muito comum nós vermos, principalmente em questões ligadas à hermenêutica, os ministros serem bem claros, dizendo que, olha, no Brasil, os juízes julgam conforme a lei e a sua consciência. Quando se fala dessa lei, dessa consciência, nós estamos necessariamente falando também de preferência. Ninguém é neutro na vida, não existe neutralidade na vida. É impossível o exercício da neutralidade. E, portanto, o modelo legal ele é usado apenas para racionalizar as decisões tomadas, ou seja, ele é usado como uma forma de fundamentar decisões, talvez, né, num sentido técnico, digamos assim. Jéssica. Obrigada, Igor. Eu vou dar continuidade ao que o Igor
pontuou do texto e complementando já essa ideia do direito como racionalização, né? Esse modelo atitudinal entende que, na verdade, o juiz já tem uma preferência e é essa preferência que ele vai tentar vincular ali no julgamento, como eles colocam no texto a expressão de maximizar as preferências. O direito vai servir somente para justificar o motivo da escolha daquela preferência. E no próprio texto, os autores colocam algumas críticas que podem ser tecidas a essa ideia do direito como racionalização, porque ela relaciona o direito com um papel praticamente nulo, na verdade, um papel nulo mesmo, dentro do modelo atitudinal. E as críticas que eles colocam é que a própria estrutura da Suprema Corte já atrairia necessariamente algum tipo de adequação jurídica, como, por exemplo, os próprios casos que chegam lá, apesar de você ter o poder de agenda da Suprema Corte, certiorari, enfim, todos esses mecanismos dos quais se pode escolher as matérias ou os casos específicos que vão ser julgados, existem, mesmo que seja de forma discreta, uma pressão jurídica que vai limitar e que vai condicionar que o direito não seja nulo naquela situação, como, por exemplo, a própria ação. Se não existe uma ação, não vai existir um caso. Então, eles colocam que essas críticas poderiam ser tecidas, né? E a ideia de se decidir com relação às preferências, que é a base do modelo atitudinal, é formada por duas premissas básicas. Primeiro, a que o direito permite a existência de contornos indeterminados. Então, você vai ter uma preferência e, pelo direito ser tão amplo, você vai poder flexibilizar esse direito a atender a sua preferência específica como magistrado. A segunda é que é fácil fazer isso, porque você não tem restrições, ou porque tem poucas restrições. Então, é confortável para que o juiz instrumentalize o direito de forma a atender às suas preferências. Isso é o modelo atitudinal. Dentro do modelo estratégico, já tem uma outra perspectiva. Começou-se a se estudar o modelo atitudinal, surgiram essas críticas e outras críticas também que eu vou falar um pouco mais à frente, e se desenhou outro modelo, o modelo estratégico. O modelo estratégico também parte dessa premissa. Os juízes tentam maximizar suas preferências nos casos. Só que a grande diferença é que ele aponta que existem restrições. Aí você vai ter que analisar o impacto dessas restrições e tudo isso que vai, na verdade, gerar uma decisão final. Então, quais seriam essas restrições, né? Restrições, como eu coloquei aqui, de dentro e de fora. Restrições de dentro do próprio Suprema Corte. Então, por exemplo, o relacionamento entre os ministros poderia ser uma dessas restrições. Restrições de fora, os outros poderes, né? Seria o mais clássico. Então, como o Igor mencionou, já colocou a questão congressual, por exemplo, como o Congresso poderia reagir a algum tipo específico de pressão. Isso é o modelo estratégico. Então, você vai ter a maximização pela pólice, se continuar a premissa do atitudinal, mas vai sofrer restrições ali a depender do impacto que esteja vindo ou de fora ou de dentro para o juiz modular, digamos assim, essas decisões, né? E então, eles até resumem, eu destaquei aqui, dentro do texto, então, os dois autores conceituam o comportamento judicial como um ajuste entre as preferências do juiz e aquelas dos demais atores relevantes. Então, a gente já consegue perceber que eles não adotam o modelo atitudinal, né, os dois autores. E eu vou continuar falando um pouco mais sobre isso, que a conclusão deles é bem no sentido do que o Igor mencionou na introdução e nos dá uma ideia de uma agenda de pesquisa. Então, a grande diferença entre os modelos, quando a gente fala de forma prática, seria analisar o juiz está adotando um comportamento sincero ou um comportamento estratégico. O comportamento sincero é relacionado ao modelo atitudinal, a sinceridade relacionada à preferência, ao que você quer. Então, isso seria o comportamento sincero. O comportamento estratégico, você está ali no meio, observando tudo que pode voltar ou, então, impactar a sua tomada de decisão, e seria relacionado ao modelo estratégico. Dentro desses dois modelos, que são os principais, eles começam a tecer algumas considerações, mas sem deixar de levantar outros modelos também. Eles fazem críticas ao modelo atitudinal, uma eu já mencionei, e a outra o Igor mencionou também na fala dele, a questão da análise. O modelo atitudinal, ele analisa o mérito dos casos. Então, a gente sabe que na Suprema Corte você tem um voto único. Então, ele vai analisar o mérito desses casos, sem considerar, para quem leu o texto ficou muito claro, questões processuais, né? Então, a gente faz essa diferenciação e vai para a análise meritória. E os autores levantam essa crítica. O mérito é o suficiente? Porque se a gente quer enxergar as preferências e a tomada de deferência, a gente deveria olhar para as opinions. Que seria mais ou menos aqui,
em grosso modo, os votos individuais de cada um, as razões de decidir. Por quê? Porque são dessas razões que vão ser extraídas fundamentos para decidir outros casos. E aí, até uma questão que fiquei curiosa da primeira vez que eu li o texto e agora novamente, e como que a gente poderia fazer se a gente consegue descobrir se o juiz, e aqui eu acho que a nossa pesquisa, né, professora, vai chegar nesse ponto com um grupo, no semestre que vem, se os juízes usam as mesmas razões para casos totalmente diferentes. Então, em que ponto isso é utilizado? E aqui é o que eles colocam que realmente deveria ser estudado para você conseguir analisar o comportamento judicial. Então, essa perspectiva já de premissa é uma crítica que eles colocam, e na minha visão é bastante forte ao modelo atitudinal, porque ataca a própria base do modelo, a própria premissa do modelo de análise de decisão de mérito. Então, eles criticam isso, falando que o modelo, só por esse ponto em específico, já não seria válido, né? E pelos outros que eu já mencionei, por exemplo, desconsiderar as restrições, que seria um segundo grande ponto de crítica. Mas eles apontam previamente a existência de um outro modelo, analisa o direito como restrição, mas na minha visão ficou fraca essa ideia no texto, a gente não consegue, pelo texto, chegar a entender exatamente o que seria esse modelo e o que esse modelo colocaria, a não ser que é o papel do direito, diferente da atitudinal, que é relacionado só com a racionalização. Nesse outro modelo, o direito teria um papel central, mas, na minha opinião, ficou faltando um pouco para a gente entender qual seria esse papel ou como ele seria instrumentalizado. Mas, voltando para o texto, eles continuam tratando sobre os modelos e do modelo atitudinal, criticando a dificuldade, e foi o que a gente discutiu aqui durante toda a nossa sessão de pesquisa, a dificuldade de você fazer uma separação entre o que é direito e o que é política dentro de uma Suprema Corte. Então, como a gente conseguir separar tecnicamente um caso, conseguir olhar para ele e conseguir analisar, não, esse ponto em específico é político, esse ponto em específico é jurídico. Eles criticam, e aí também já dando uma ideia do que eles acreditam, que isso é uma grande mistura, né? Então, é uma grande mistura. E até lembrei de um outro texto que a gente leu, acho que foi inclusive para essa disciplina também que a gente fez na UNB, que era do Marcelo Neves, se eu não estou enganada, era isso. Hidra e Hermes, não lembro, é Hidra e alguma coisa, mas fala do direito e da política em movimento, coisa, né? E aí, esse texto em específico, só fazendo um parêntese, né, na minha fala, ele é um texto que não é difícil de ler, traz muita informação, mas é um texto que é sistemático. Como a gente lê outros textos do Werneck e do Leandro, eles apresentam muito agenda de pesquisas, né, principalmente nesses textos mais antigos. O outro texto que a gente leu deles de judicialização é a mesma coisa. Eles pegam um modelo, batem, ou então destacam o que tem que ser destacado de bom e jogam. Literalmente sai correndo e deixa a agenda de pesquisa para quem quiser continuar. O que eu acho muito interessante, porque eles conseguem fazer essa leitura, apresentar o estado da arte, do assunto, de forma muito profunda e bem elaborada. Então, a gente consegue buscar referências em outros lugares e conseguir adentrar nos textos. Eu acho que eles fizeram isso nesse também, mas eu queria destacar só isso, que esse texto, ele tem uma sistematização, mas se você vai parar para pensar na questão de fundo dele, você chega em questionamentos que são muito complexos, né, do ponto de vista do direito constitucional. Como, por exemplo, essa questão entre o envolvimento entre direito e política. Não é algo que é central no texto, porque ele está tratando do modelo de comportamento estratégico, só que eles conseguem trazer esse argumento, na minha visão, com sofisticação, e com isso tratar como é complexo você ter a elaboração do controle de constitucionalidade e analisar direito e política como caixinhas diferentes. E eles trazem isso exatamente para criticar essa questão do modelo atitudinal e falar que os juízes só se baseariam por preferências relacionadas a policies, né, a opiniões políticas, ao liberal conservador, como o Igor colocou. E aí, como que você vai diferenciar o direito disso dentro de um caso específico? E eles também apresentam essa crítica para falar que as pesquisas não devem ser voltadas só para a Suprema Corte, né, ou no nosso caso para o STF, porque acaba que talvez você não consiga alcançar exatamente as preferências pela Suprema Corte, porque ela já vai ter essa dificuldade per si de analisar casos que envolvem direito e política e toda essa confusão que é própria do direito constitucional. Então, é bem interessante essa perspectiva, mas eu vou continuar, Igor, se você puder passar, porque aí entrando propriamente no STF,
eles trazem algumas questões que eu comentei aqui, mas que eu queria ressaltar. Eu ia fazer um quiz aqui para a gente conseguir medir as respostas de vocês para ver o que vocês achavam, mas eu não consegui. Então, eu não consegui achar um quiz de sim ou não que aparecesse resultado, mas na próxima oportunidade eu vou me dedicar mais para achar. Mas quem quiser, tiver vontade de colocar no chat... Eu sei fazer, se tivesse pedido, professora, tem um sitezinho ótimo. É porque é interativo, é interessante, né, trazer isso, mas se alguém quiser colocar no chat essas 3 perguntas aqui, eu vou fazer a pergunta, aí vocês respondem sim ou não, quem tiver vontade, vou dar aí 30 segundinhos, mas eu vou inverter só a ordem. Dentro disso que a gente falou, vocês achariam, e pensando só no STF, tá, agora a gente vai deixar a Suprema Corte de lado, e os ministros aqui têm incentivo a receber retaliação de outros atores, ou seja, um ministro, quando ele dá um voto, ele pode se ver ali coagido é uma palavra muito forte, mas ele pode, de alguma forma, ser constrangido, o voto dele pode cair ou pode ser criticado na imprensa, enfim, pensando de uma forma bem lá. Então, quais seriam esses impactos quando o ministro dá um voto ou um posicionamento X? Essa seria uma primeira pergunta, né? Uma segunda pergunta que eles colocam, os ministros, ele tem algum incentivo a fazer parcerias com outros ministros dentro do Supremo? Tem ou não tem? Se tem, como se constrói, é o que eles colocam também. E pensando nessas 2 perguntas, o texto aponta que elas que vão definir se a gente está diante de um STF que adota um comportamento sincero ou se de um STF que adota comportamento estratégico. E aí, pensando em cada um, esses 2 pontos específicos, né, Igor? Se você puder passar, essa tabela que vocês vão ver agora, eles colocam no texto. Então, qual é a lógica da retaliação? É você ter algum tipo de constrangimento. E aí pode ser formal ou informal. Formal, dentro da instituição, porque esse é o grande ponto. Eles falam que os modelos têm que ser estudados dentro da instituição, da institucionalidade. Não se pode estudar somente a decisão por si ou a preferência por si. Tem que se estudar também todo o conjunto institucional que leva àquela decisão. Por isso que eles adotam, na verdade, eles não adotam nenhum modelo no texto, mas eles se distanciam mais do modelo atitudinal. Então, dentro das reações, a gente tem as formais relacionadas com a própria institucionalidade. Primeira coluna aqui, vocês podem ver, é o foco no juiz. Então, vai ser algum prejuízo, digamos assim, para a própria figura do magistrado, né? Remoção do cargo ou sanções. E de natureza informal é relacionada para uma perspectiva fora da instituição. Então, você poderia ter algum ataque relacionado à imprensa. Isso a gente consegue observar, né? Inclusive, tivemos exemplos aí essa semana. Foco com relação à instituição, salários, redução de prerrogativa, mudança na composição da corte, e de natureza informal, novamente ataques na imprensa, ou então bloqueio de legislação no Congresso, e foco na decisão, emenda constitucional superadora da decisão, né, também tem muito, tanto nesse sentido como no sentido inverso, o judiciário também invalidando, e a desobediência à decisão, que acontece, mas aqui no Brasil me parece que é mais pontual. A gente observou casos até recentes, relativamente recentes, que tiveram esse tipo de postura, mas não de forma tão ampla. Inclusive, no texto, eles colocam que a reação de natureza formal no Brasil não é recomendável, porque acaba que tudo volta para o STF. Então, acaba que não tem uma efetividade dessa retaliação. E, se você puder passar de novo, só para a gente sair a tabela e voltar do texto. E no segundo ponto, relacionado aos ministros, tem incentivos para fazerem concessões aos outros ministros, aí a gente tem que estudar. E as diferenças, né? No Brasil, os votos são individuais, então o ministro pode colocar o que ele achar melhor, a teoria que ele se filia no voto. Não tem para que fazer uma concessão, apesar que o voto é do relator, a ementa é do relator, né? Do relator vencedor, e que não se precisa passar ali novamente por um colegiado. Então, como fica isso? Às vezes você pode tentar fazer uma concessão para o relator adotar algum ponto específico da sua emenda. E no texto eles colocam que não parece que haja, na verdade, concessão com relação à ideologia dentro do Supremo. Não é ideologia, né? A preferências. Mas sim com relação ao resultado. Então, que por vias diferentes a gente consegue chegar em resultados iguais, adotando teorias diferentes ou ideias diferentes, você vai conseguir chegar no mesmo resultado. E é isso que seria a concessão.
Então, esse seria o ponto do texto falando do STF. E o que eles deixam para a gente, né, só para eu finalizar, porque eu já me alonguei demais, o que eles deixam para a gente como agenda de pesquisa? O STF, pensando no Brasil, o que a gente teria que pesquisar para conseguir começar a pensar em um modelo de comportamento judicial no Brasil? Primeiro, os ministros se comunicam antes e durante as sessões, porque com isso aqui a gente consegue ter uma base para falar da concessão, se eles estão fazendo concessão ou não. Segundo, os ministros se preocupam com os votos dos colegas, também que teria que se aferir para relacionar com a concessão. O que motivaria os votos dos ministros, né? O STF chega muita coisa, e isso é uma diferença interessante que eles colocam da Suprema Corte, diferentemente da Suprema Corte, que faz ali uma seleção de temas e casos, no STF não. A gente sabe que chega recursos extraordinários, chegam agravos em recursos extraordinários e chegam também ações de controle concentrado. Então, chega tudo. Aí eles colocam, na verdade, olha, no STF a gente tem casos que são muito fáceis de decidir, olhando juridicamente, porque se chega muita coisa. Casos mais complexos são relacionados a, digamos, o controle concentrado de constitucionalidade. Eles não falam isso no texto, né, mas é o que deixa ali na questão de fundo. E aí, como que a gente avaliaria? Como que a gente escolheria saber o que é preferência ou não? A gente avaliaria só o plenário? Só as ADIs? Só as ADEPFs, como o Igor colocou lá no começo, o exemplo da pesquisa que eles trouxeram. O que a gente avaliaria? A gente teria que avaliar isso. E também avaliar se existe mesmo a diferença entre direito e política. Isso para conseguir falar que o modelo atitudinal seria aplicável. Porque, além da complexidade dos casos envoltos das matérias de direito constitucional, a gente também tem um ponto específico que é a indicação presidencial, que eles colocam também que poderiam aí contribuir para essa relação entre direito e política. E você pode passar, agora eu vou só concluir mesmo para finalizar, então, na conclusão que eles colocam, aí indo de encontro com o que eu falei, é que eles apresentam textos que trazem ideias, mas não fecham questões, né? Então, a ideia deles, como o Igor bem colocou na introdução, nunca foi fazer um modelo geral e um modelo brasileiro de comportamento judicial. Eles apresentaram os dois, compararam, pegaram o caso brasileiro e trouxeram alguns pontos, que é o que eles fizeram também no texto da judicialização, para quem se lembrar. Primeira conclusão, não faz sentido pensar em um modelo geral de comportamento judicial, porque as instituições são diferentes e vão variar de país para país. Então, você vai ter que fazer essa adaptação, não tem jeito. Mas com esse ressalvo que eu coloquei no texto, que eles se afastam e criticam bastante o modelo atitudinal. E uma segunda conclusão é que eles deixam dois pontos aí para estudar também, além daqueles dois que eu já tinha falado que eles trazem no texto, né, a conclusão eles refinam mais. Então, a gente precisaria enfrentar duas barreiras para conseguir fazer um modelo de comportamento judicial no Brasil. Avaliar se o comportamento é sincero, não estratégico, então, todos aqueles pontos que eu falei agorinha. E 2, verificar se existe a diferenciação entre direito e política. E se não existir, aí se começa novos estudos com base em novas teorias, como, por exemplo, a teoria que eu coloquei do direito como restrição, para você conseguir abrir o leque de análise e começar a fazer a análise dos dados. Mas era isso, gente, eu já me alonguei demais, eu particularmente gosto desse texto, acho um texto muito interessante, muito bom. É antigo, mas ainda não tem tanta coisa no Brasil sobre isso, e gosto muito dos autores também, e acho que é um texto que traz uma boa visão e conversa com os outros textos para a gente pensar e finalizar a nossa roda aqui, se tem alguma lógica ou alguma estrutura dentro das decisões de judicialização da política no STF. Eu passo a palavra agora para a professora novamente. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Jéssica e Igor. Eu queria, né, para começar aqui a rodada de excelente, sim, né, uma resenha de texto. Pessoal, para quem não tem experiência, né, em fazer apresentações de textos em grupos de pesquisa, em sessões de estudo, né, essa é uma experiência que a gente tem feito, para quem chegou agora, é uma experiência que a gente tem feito ao longo desse semestre, colocando pessoas com níveis diferentes, né, no estudo do direito, para fazer a leitura, o fichamento e a apresentação. Então, nos outros encontros, inclusive, a gente teve estudantes de graduação, colegas nossos aqui, e colegas que tiveram a oportunidade de fazer um relato aqui do nosso texto, de textos escolhidos anteriormente. Aí, pegando esse gancho,
eu queria até perguntar para vocês, no encontro passado, a gente estudou, a Beatriz apresentou para a gente o texto da Fabiana Lucy, né? E aí, aquele texto das panelinhas, cara. E aí, aquele texto me dá a impressão de que ali já é uma pesquisa empírica que está testando, que pode ser, esse que eu quero ouvir de vocês, que leram com profundidade o texto, que já pode ser um caminho de uma pesquisa empírica que mostre esse modelo estratégico, né? Não necessariamente atitudinal, né? Pensando na hipótese que ela traz, né? Relembrando o texto do encontro passado, a hipótese que ela traz é de que existe algum tipo de relação entre a indicação dos ministros do Supremo por presidente da República, e isso poderia ser visto nas decisões que eles se agrupam, né? Se aderem e formam panelinhas, adesões, e a partir dessa leitura, a partir desse elemento da indicação da figura do presidente da República. E se aquele texto já não seria, essa pesquisa já não seria algum tipo de teste, não teve o embasamento teórico esse tipo de embasamento teórico, não foi esse, mas se aquela estratégia metodológica que ela utilizou, é isso que eu quero dizer, aquela estratégia metodológica que ela utilizou poderia testar esse modelo. Porque quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, cara, como é que a gente vai desenhar uma estratégia de metodologia para verificar isso, para verificar se eles conversam entre si, né? Se há essa dinâmica, né, que o modelo teórico propõe, no caso do estratégico. Do atitudinal, eu acho que é até mais fácil, né, mas de verificar por conta dos critérios que definem o modelo, mas esse estratégico, né, como é que a gente faria isso em cortes superiores e no Supremo? E aí, outra questão que eu queria trazer para vocês, além da relação com o texto anterior, se isso também não seria se não seria mais fácil da gente verificar, testar essa teoria nos juiz de piso, sabe? De juiz de primeiro grau e juiz de tribunal de segunda instância, né? Por conta da própria dinâmica de funcionamento da primeira e da segunda instância, sabe? Eu li esse texto pensando muito em como nós poderíamos desenhar estratégias de pesquisa para testar, sabe? Quando eu li ele, eu pensei nisso, entendeu? Então, eu queria trazer essas reflexões aqui para vocês. Aí eu passo a palavra para o Alessandro comentar e depois, quem mais quiser, viu, pessoal? Nós somos bastante horizontais aqui, para o Igor e a Jéssica comentarem. Oi, Alessandro, tudo bom? Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Só a título de colaboração, eu não consegui ler o texto, eu ia ler hoje à tarde, mas infelizmente não consegui, né? Mas a relação que a professora fez das cortes regionais, né, das cortes locais, eu trabalho há 16 anos em uma, sempre nessa área da corte mesmo, dentro da corte. E as relações, elas não podem ser tão sintetizadas, eu acredito. Depende muito do magistrado, isso vai muito do perfil do magistrado, vai muito da natureza da ação. A mesma matéria pode ser tratada de maneira diferente, a depender de quem seja o relator, por exemplo, do processo. Aqui no Tribunal do Amazonas, nós tivemos uma experiência agora, na sessão do nosso Tribunal Pleno na terça-feira, em que a leitura que eu fiz foi que o julgamento do processo foi naquele sentido de maneira de retaliação. Não de uma retaliação punitiva, mas de uma retaliação de medir poder, de medição de poder. Então, há tantas variantes, tantas variáveis que precisam ser analisadas que o empirismo nesse aspecto aí e uma pesquisa nesse caminho é instigante, é estimulante. Eu fico pensando aqui, as soluções para isso me trazem arrepios a respeito de uma pesquisa nesse sentido. A Patrícia está no celular hoje, ela avisou que estaria com... Né, não sei se ela consegue ligar o áudio, mas ela colocou aqui, muito interessante também no chat, ó, pensando no CNJ,
que, né, que tem uma outra função, é testar se esses conselheiros sofrem influência do segmento ao qual são indicados. A gente dá um excelente projeto de pesquisa, ou até mesmo TSE, excelente, excelente. Olha, projeto de pesquisa aí para o futuro, Jéssica, que gosta de eleitoral. Oi, Patrícia. Estou tentando aqui, boa noite, acessar, oi. tá? Eu pensei essa ideia, né, a partir do texto. Primeiro eu vou para... Está cortando você, Patrícia, o som. Jéssica e o Igor. Minha internet aqui, que deve estar muito ruim, né? Sim. Eu queria parabenizar a Jéssica e o Igor, porque eles deram um show nesse texto. O texto é muito cheio de detalhes, e eles simplificaram. Então, eu já tinha... Está cortando, Paty. É festejado aqui no bate-papo com você. Passar uma mensagem, foi meu... Não ouve, né? Está cortando. Está bem... Eu vou deixar no chat, então. Escreve e pra já gente. Me voluntario, porque a minha tese tem a ver com o CNJ, e o TSE tem membros indicados pela advocacia, né? O CNJ tem os membros da Justiça do Trabalho, tem os advogados, o próprio Ministério Público. Então, é um alinhamento que eu acho que vem uma ideia muito rica por conta das origens, né? Excelente, excelente. Não sei Patrícia. se eu estou... Me perdoa pela sim. minha internet ruim. Sim, está ótimo. O Alessandro pontuou também que o CNJ tem grande rotatividade dos membros, do TSE também, né? A Justiça Eleitoral também tem uma dinâmica bastante ágil. Igor e Jéssica, vocês querem comentar? Eu queria só... Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu queria... Não, é porque é interessante, né? É porque eu e a Jéssica, a gente fez uma... Na verdade, foi a segunda vez que eu fiz uma determinada disciplina na UNB, Jéssica estava na minha turma, e era do meu orientador, e eu estava nessa disciplina como monitor e tal, e a política e poder judiciário, né? E havia juízes nessa turma. E era muito interessante quando a gente falava, porque a ideia da disciplina é descortinar essa ideia de que o judiciário é essa coisa, né, velada, e há um véu preto sobre o judiciário, e que juízes não têm preferências. Bom, juízes têm preferências, são seres humanos. Se eu de manhã acordo e escolho comer pão com margarina ou manteiga, é uma escolha. Eu escolhi isso em detrimento, sei lá, de uma torrada. Se eu escolho uma determinada coisa, em determinado sentido, eu escolhi alguma outra coisa também. Então, é necessário que a gente entenda e parta do princípio que, obviamente, juízes, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros de todos os órgãos do sistema de justiça têm escolhas, né? Tem preferências, e essas preferências são necessariamente políticas, porque a vida é política, né? Então, a ciência política parte dessa premissa de que, olha, tudo é político porque a vida nos torna políticos. Então, é óbvio que o Poder Judiciário ele é um poder político, até porque, se não fosse assim, Montesquieu e os federalistas não teriam pensado em 3 poderes, com aquela divisão de separação de poderes, aquela coisinha toda que a gente vê em ciência política e filosofia clássica, né? E aí era muito interessante, porque os juízes da sala, eles ficavam super incomodados quando a gente falava que, olha, há preferências, a pessoa julga também conforme uma determinada inclinação, né? E aí a gente começa a fazer certas inferências acerca disso, e há um incômodo, né, dos membros das instituições em relação a isso. E aí, quando a Patrícia traz a questão do CNJ e do TSE, eu acho que isso torna até um pouco mais claro, e ajuda e também refuta um pouco parte do texto, no sentido de que, olha, esses juízes têm policies, ou seja, eles têm, aliás, essas pessoas que compõem isso aqui têm policies, ou seja, há objetivos, há preferências e preferências muito claras, isso a gente já sabe, né? Agora, em que medida essas preferências de fato vão interferir dentro da sua atuação jurisdicional, da sua atuação ministerial, ou seja, qual for a atuação, né? No caso do CNJ, da atuação administrativa. E isso me deixa pensativo, porque, enfim, eu sempre retornando agora para o Supremo, né, depois de um determinado tempo, eu me lembrei de um caso, do caso Mensalão, né? Bom, para quem acompanhou na época, sabe que a Globo fazia plantão, e era super interessante. Havia 2 frentes no tribunal, né? A frente do relator e a frente do revisor. E era muito nítido que havia uma combinação de votos ali. Assim, não combinação clara e tácita de votos, assim, vamos... Não, mas havia uma convergência ali.
E quando a gente está falando da prisão do Daniel Silveira, por exemplo, a despeito do que a gente ache politicamente sobre Daniel Silveira, o ministro Marco Aurélio dá uma entrevista para o Globo no dia seguinte da decisão do plenário que referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E ele diz o seguinte, olha, é óbvio que a decisão foi combinada, só que eu, no tribunal, sou o único que não conversa de processo antes dele estar no plenário, antes dele estar em pauta. Então, é óbvio que comigo ninguém falou, mas é óbvio que há uma combinação. Então, ou seja, a gente tem que... São tantas variáveis e eu não consigo focar em uma só, sabe? É o que o Alessandro falou, são muitas variáveis. Então, a gente está falando de um tribunal que foi atacado, teve o seu poder atacado de alguma forma e respondeu a esse ataque porque veio de um representante de outro poder. De alguma forma, manifestação de um poder, né? É o judiciário dizendo, olha, aqui existe um limite. E a gente aqui está impondo esse limite a partir de agora. Talvez em outros casos também pudesse funcionar, mas não funciona. De toda forma, eu fico pensando, eu vou muito na linha do que o Alessandro disse. São muitas as variáveis, mas eu acho que o que precisa ficar muito claro para a gente aqui é isso, né? Integrantes do sistema de justiça, sejamos nós, de qualquer área do sistema de justiça, nós temos preferências e temos escolhas a fazer. E quando a gente faz escolhas, necessariamente as nossas escolhas estão ligadas a essas preferências, né? Eu não consigo me desvencilhar das minhas preferências às vezes. Agora, eu também não estou dizendo para vocês o seguinte, olha, a lei diz X e o ministro, por entender Y, vai votar Y. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que mesmo votando Y, mas pensando X, aquele ministro de alguma forma faz aquilo de forma a deixar muito claro que, olha, estou votando nesse sentido, porque é a jurisprudência da casa, estou votando nesse sentido. Ministra Rosa Weber adora fazer isso, né? Olha, não concordo, mas estou votando nesse sentido, porque é a jurisprudência da casa. Eu acho que são muitas variáveis, mas eu acho que é isso, assim, a gente precisa fixar a ideia de que, olha, a gente não está falando de um poder neutro, a gente não está falando de um sistema que é neutro, a gente está falando de um sistema formado por pessoas, e essas pessoas todas têm preferências, e essas preferências são políticas, porque a vida é política. Jéssica, você quer comentar? Quero também, professora. Eu acho que os 3 pontos são interessantes, né? Primeiro, sim, eu acho que a Fabiana Lucy fez um esforço, inclusive, se eu não estou enganada, o texto dela é de 2013, de quando esse artigo saiu também, não sei o que foi primeiro ou segundo aí da ordem, né? Então, eu acho que sim, só que uma coisa que o professor sempre mencionava para a gente nessa disciplina, e que realmente faz sentido, é que ela não chegou nesse ponto de analisar exatamente isso, talvez fosse algo que pudesse enriquecer um pouco mais. Não sei, sem o prejuízo também de o texto perder, né, o problema de pesquisa, não sei como conciliar, mas eu acho que poderia ter entrado, porque para mim é exatamente o que ela faz ali no texto também. Não tudo, né, mas um ponto em específico relacionado ali às panelinhas, e que ela, de alguma forma, demonstra ali uma parte do que seria o modelo estratégico, na minha opinião. Então, acho que sim. Com relação à pesquisa, se seria mais difícil fazer e como organizar, isso foi algo que surgiu na aula também, não sei se o Igor lembra, mas alguém perguntou exatamente isso, como a gente pesquisaria? Porque, assim, é bastante complexo, por exemplo, se você for analisar como que a gente vai, primeiro, descobrir como acontece esse contato entre os ministros e para depois mensurar. Para mim, já tem esse problema na primeira etapa de como a gente teria acesso a isso. A gente não consegue, né, na minha opinião. Nós não conseguimos ficar no tribunal o tempo todo, principalmente ter acesso à sala dos ministros, ou ter acesso às comunicações, enfim. Então, eu tenho dificuldade também de ver como isso seria aplicado. E meio que o professor também não respondeu, né, Igor? Se eu não me engano, o professor não respondeu, falou que é importante ter a pesquisa, mas como você observa? A gente do direito, eu acho complicado, e para quem também é de fora de uma outra área, talvez seja, mas eu acho que o que mais chegou perto disso do que eu li, e aí não é um texto acadêmico, né, mas talvez traga aí formas de se pensar em como fazer, é os 11 do Felipe Recondo, onde ele traz essa parte dos... Como que é o nome mesmo, gente? Dos bastidores, né? Dos bastidores da corte. Talvez a gente precise de um contato maior com jornalistas que estão mais acostumados a cobrir esse tipo de estrutura para começar a pensar em algo relacionado a isso, né? É algo que realmente é multidisciplinar. Então, mas assim,
pensar em como, também não me aprofundei tanto no tema, inclusive é um tema que eu tenho que estudar mais, e se eu achar alguma coisa eu compartilho. Mas realmente é difícil instrumentalizar uma pesquisa nesse sentido, talvez tivesse que ir por blocos mesmo. A Fabiana Lucy fez um bloco, a gente pensa em outro e pensa em outro até vir alguém que vai ou sintetizar isso num livro, ou a gente tem alguma revista específica que vai trazer vários artigos sobre esse assunto. Eu não sei, mas a princípio para mim seria isso. E as formas de estudo, se seria mais fácil estudar juiz de primeiro grau. Eu já descartaria os juízes de primeiro grau, porque eles são só um. Aí ficaria difícil da gente analisar, a gente conseguiria tirar talvez a preferência de um, mas como a gente vai localizar ele? Agora o TJ eu já acho mais interessante. Porque aí é um colegiado de 3 ou de 5, a depender, por exemplo, aqui no TJ, quando a gente tem lá, acho que é o 932, sei lá, nem me lembro mais o artigo, mas um julgamento divergente, você abre um colegiado maior para conseguir ter mais gente, então talvez sim, mas que nem o Alessandro falou, e foi uma colocação perfeita. Como mensurar também, porque vai variar de matéria, vai variar de magistrado, o Igor colocou o exemplo do Marco Aurélio. No Supremo é o único que realmente não conversa, né, e não compartilha. Mas será que nos tribunais como funciona? Não sei e desconheço pesquisas que tratam do assunto, professora. Então, Jéssica, você me permite uma parte? Só para eu puxar um gancho no que você está falando. Desculpa, Gladson, é só para eu puxar um gancho rapidinho no que a Jéssica está falando. É interessante pensar também que os juízes de primeiro grau, a gente tem que pensar, por exemplo, o cara entra como juiz substituto, né? E aí ele está subordinado a uma série de vontades do próprio tribunal, né? Ele está subordinado a uma série de controles do próprio tribunal. O que já o diferencia de forma muito clara, por exemplo, de um juiz titular já, e que vai diferenciar esse juiz titular também de um desembargador. Então, acredito que os colegiados funcionam, acho que dá para fazer uma pesquisa, também não consigo pensar em como operacionalizar essa pesquisa de verdade, eu acho que minha mente é limitada nesse aspecto, mas acho que necessariamente os juízes de primeiro grau são bem difíceis, porque eu acho que há um nível de restrições dos tribunais, né, das normas internas dos tribunais e da politicagem, e quando eu falo de politicagem, por favor, não me entendam mal, mas não precisa ser muito gênio para saber que para você subir para ser desembargador, você precisa ter um trânsito com pessoas que te coloquem nesse lugar. E ninguém entra para ser juiz para morrer juiz, né? Então, eu fico pensando nisso, assim, acho que há uma dificuldade. Concordo com o Alessandro que é importante que a gente faça esse tipo de pesquisa, mas vejo muita dificuldade no primeiro grau, pelo menos. Acho que tribunais colegiados são mais fáceis. Então, pegar o colegiado do TJ, por exemplo, seria mais fácil. Ou uma determinada câmara, ou uma determinada turma. Acho que isso torna a pesquisa um pouco mais fácil, não sei. Maravilha. Talvez Diga, nem Jéssica, esse ponto específico dos juízes substitutos, eu não sei se isso influencia, mas por ser só um, eu acho difícil de mensurar o que eles estão propondo aqui com modelo estratégico, mas talvez tenha, por exemplo, de comarcas específicas, né? Marcas específicas, nem quando eu trabalhei em Planaltina, a gente conseguia enxergar alguns chips. Mas aí, professora, a instrumentalização realmente difícil, mas como o Alessandro colocou também, interessante. É uma pesquisa grande, mas é uma pesquisa que traz, agora, como construir analisando por matéria, por natureza e por diferença entre juízes, como ele bem colocou, eu também não sei, e seria, na minha opinião, difícil de fazer e conseguir estabelecer um modelo. Como se fazem, né? Com atitudinal e com outro. Agora, só para fechar com relação à Patrícia, eu já tinha pensado em fazer isso com o TSE, não fazer, né? Mas só pensei mesmo, porque eu acho muito interessante realmente essa formação mista, talvez seja diferente, né? De ser um juiz que vai ficar ali. Como que é a palavra, gente? Nossa, esqueci. Metalicidade, né, para sempre, digamos assim, até a aposentadoria, porque você tem mandatos ali de 4 anos para os juízes da advocacia e os que ficam dentro dos tribunais superiores também são de 4 anos, né, e assim também na segunda instância do TRE, distribuído entre desembargadores e advogados. E pela matéria ser mais política, talvez tenha uma diferença, né? Então, seria do mesmo jeito interessantíssimo de fazer, eu não conheço tanto do CNJ, mas seria bases para a gente começar a pensar algo maior, e talvez aí sim, a partir desses que são, digamos, um pouco menores e não tratam de questões, ainda tratam, né, de questões muito complexas, mas talvez um pouco menos que o Supremo, pelo braço e pelo alcance que o Supremo tem, seria um primeiro passo para conseguir desenvolver algo maior. Eu ia sugerir, gente, agora vocês estavam falando, já passo para o Gladson e depois para o Alisson, que esse tipo de pesquisa me remeteu, né, a importância de fazer um trabalho mais interdisciplinar, né? Então,
Tem esse livro, não sei se vocês conhecem, talvez alguns sim, do Bruno Latour, A Fabricação do Direito, certo? Bruno Latour. É um estudo da etnologia jurídica. O Bruno Latour é um antropólogo francês, em que ele estuda a produção do conhecimento. Uma das frentes de estudo dele é a produção do conhecimento. Como os cientistas produzem conhecimento no laboratório, né? Qual é o mecanismo, as relações, bem antropólogo. Aí ele foi testar esse modelo de produção do conhecimento dele no Tribunal Administrativo, na Corte Administrativa da França, né? Então, ele, antropólogo, ele mergulhou, ele passou um ano da vida dele assistindo a sessões e convivendo com juízes da Corte Administrativa Francesa, né? E o resultado é esse livro aqui, A Fabricação do Direito. Esse livro simplesmente é genial, genial. Eu acho que é um livro, inclusive, que está na minha lista para a gente estudar no semestre que vem, para a gente compreender justamente isso. Acho que tem muita relação, acho que pode ser uma base interessante para a gente ter criatividade na hora de fazer as estratégias metodológicas, sabe? Esse livro é um primor, a editora dele é da Unesp, ele foi recentemente lançado no Brasil, ele é de 2019, né? 2019. Ele já é um livro que já tem alguns anos e foi recentemente traduzido e lançado no Brasil. Eu recomendo, né, A Fabricação do Direito, Bruno Latour. Gladstone. Parabenizando os dois, Jéssica, Igor, excelente exposição. Sendo objetivo, uma coisa que eu não conheço o sistema judicial americano, mas sempre que a gente vê em filmes é que lá é muito baseado em precedentes, né? Normalmente um advogado, uma parte, normalmente vai arguir uma jurisprudência que ele tem um poder muito grande na solução da controvérsia. Aqui isso não era tanto, mas houve uma mudança a partir da emenda 45, que colocou as súmulas vinculantes, obrigando todo o sistema judicial, até mesmo fora do sistema judicial, cumprisse aquilo. Você tem as súmulas ainda dos tribunais ainda não são obrigatórias, mas, de qualquer maneira, elas têm um poder. E agora eu quero citar o novo CPC, que passou a exigir do juiz a fundamentação da decisão. Eu acho que isso vem no sentido de tirar um pouco daquela cultura do juiz pensa do jeito que ele quer, ele chega no tribunal já com a sentença na cabeça e só escreve o texto. Eu acho que isso está sendo mudado. Não digo que na velocidade necessária. Então, eu queria que vocês dois, e quem mais quiser, falasse um pouco da questão dos precedentes, porque o texto, se você colocar precedentes naquele texto, só tem 6 vezes que ele cita essa palavra, né? E é muito difícil você falar no sistema judicial anglo-saxônico sem tratar de precedentes. É isso que eu queria que vocês dissessem. Passar logo para o Alisson, que aí a gente faz um bloco, pode ser? Olá, Alisson, tudo bom? Olá, boa tarde. Vendo as reflexões dos colegas, eu lembrei de 2 pontos. Quando eu estava na faculdade, eu estagiei na PGE de Rondônia. E a gente teve um processo lá que eu trabalhei na Procuradoria Ambiental. E a gente teve um processo interessante a respeito de ADI sobre revogação de unidade de conservação, que o governo criou, o Poder Executivo instituiu unidade de conservação e o Legislativo tentou revogar, né, a criação dessas unidades. E os procuradores eles foram despachando com os magistrados justamente para ver, né, como é que seria essa decisão, o voto do relator e tudo mais. E isso me lembrou justamente essa discussão, né, de como é que é construída, às vezes, uma decisão complexa, né, porque o acórdão que ia sair seria um acórdão político. Hoje, o TJRO, ele, com atendimento virtual do advogado, eles têm gravado todos esses despachos com os desembargadores. Pode ser que fazendo uma pesquisa
desses despachos dos advogados com os desembargadores, seja possível, vamos dizer assim, solicitar esses despachos para analisar justamente essa discussão, né, de como é que o tribunal, né, o colegiado tem chegado em certas decisões. Mas aí teria que pensar num processo, né, num estudo de caso. Maravilha, Alisson. Nossa, muito, muito interessante isso. Nossa, minha cabeça pipocou aqui. Muito legal. Jéssica, Igor. Eu gostaria, professora, primeiro com o Gladstone, é uma ótima pergunta, eu esqueci, você falou agora, eu esqueci de mencionar e estava no meu slide isso. Quando eles tratam no texto, uma dessas 6 menções, você colocou de outros modelos de comportamento judicial, esse que eles mencionam direito como restrição, que até o que eu falei que acho que ficou faltando um pouco de explorar melhor, eles colocam que, por exemplo, uma das restrições lá da Suprema Corte seria os precedentes. Então, o direito não teria um papel tão nulo dentro aí desse jogo de preferências, porque os precedentes que foram fixados aí pelos pares limitariam, de certa forma, a sua própria preferência, né, a sua própria maximização da sua preferência. Então, eles mencionam isso, mas realmente o texto, apesar de mencionar algumas vezes como ele não adentra, né, nesse assunto para falar qual seria o impacto do precedente dentro de um modelo judicial. Pensando no Brasil, é ainda mais complexo, né, porque a gente sabe essa questão, desde o CPC de 2015, está se tentando criar todo um instrumental de sistema de precedentes brasileiros, às vezes funciona, às vezes não, na minha opinião, mas a gente poderia tentar ver, não necessariamente com precedentes, mas com outros temas correlacionados, né, talvez ali com os recursos extraordinários, com a execução geral, realmente, como que os tribunais estão fazendo, eles estão seguindo os temas que foram decididos pelo Supremo ou não? Senão, a gente poderia avaliar o porquê, seria uma preferência específica do juiz? Não sei, mas é complexo. Vou ficar te devendo uma resposta melhor com relação aos precedentes, porque realmente é algo que precisaria ser melhor considerado dentro do modelo atitudinal. Mas se você pegar o texto que eles citam, que é da Siegel e outra pessoa que eu esqueci o nome agora, que é o de 2002, que fez as bases para o modelo atitudinal, esse texto lá vai ter essas implicações, porque isso é algo muito importante. Assim como o certiorari para eles é muito importante, define o poder de agenda, os precedentes também vai de alguma forma, não. De muitas formas vai limitar ou, de alguma forma, condicionar o comportamento da Suprema Corte. E com relação ao que o Alisson colocou, foi muito interessante, inclusive eu lembrei, professora, não sei se a senhora vai lembrar, mas que uma vez no próprio grupo a gente já discutiu sobre isso, com relação a despachos e advogados, eu não lembro qual era o caso específico, o Igor estava nesse dia, a Laísa também, e como a gente faria, não pensando em agenda de pesquisa naquele momento, né, mas aqui talvez realmente tivesse um ponto, mas eu acho que aqui, pensando nos TJs, acho que até seria um pouco mais uniforme isso, e a gente conseguiria até chegar nessa construção de preferências. Agora, já acho que não seria tão válido para a Suprema Corte, para nenhum tribunal superior, na verdade, porque não sei quem já militou, advogou no Tribunal Superior, tem especificidades dentro dessa questão do despacho que é muito visível. Então, tem juízes que têm um atendimento mais uniforme, tem juízes que não, e esses que não, eu mesma, como não tenho o privilégio, nunca consegui descobrir o porquê, mas imagino alguns, né, que são, no mínimo, problemáticos. Então, é uma agenda legal de pesquisa, eu acho, para os tribunais, para saber até como a advocacia e se o papel do advogado tem algum impacto nessa adoção de preferências, né, até esse papel extra autos, né, o despacho, apesar de conversar muito bem com o caso, é algo um pouco mais específico, mas no Tribunal Superior já envolveria uma outra problemática, relacionada até com o próprio direito de ação, porque tem uma limitação, na minha opinião, né, e aí, como advogada, não tem como eu não usar a palavra limitação, porque tem uma limitação de acesso a alguns gabinetes específicos. Posso responder, aliás, posso só comentar o do Gladstone rapidinho? É porque a questão do Gladstone, eu realmente não consigo te responder, eu acho que a Jéssica fez o que eu não conseguiria fazer, inclusive, mas a sua questão me deixou pensativa acerca do sistema federal do judiciário norte-americano, né? Eu sei que a gente sempre tenta trazer a discussão para cá, mas isso me deixou muito pensativo. A gente está falando de um país que tem o sistema de precedentes, e a gente está falando de um país cujo judiciário federal todo é nomeado pela presidência da República.
E isso me deixou muito pensativa a respeito de, será que há o cumprimento dos precedentes no Judiciário Federal? Algo que fica também... Eu estou fazendo que nem o Alessandro aqui, estou lançando as dúvidas e saindo fora. Mas o Alessandro trouxe uma provocação aqui no chat a respeito do comportamento de jogadores, se há variação entre a presença e o virtual, né? Alessandro, vou te devolver com outra. Será que há, de fato, alteração entre as sessões televisionadas e aqueles tribunais que não têm? A gente já sabe como é que funciona esse filme, né? Uhum. Diga, Alessandro. Só a Jéssica falou a questão do acesso às salas, dos gabinetes, vou falar de desembargadores, que é onde eu trabalho, né? O desembargador com o qual eu trabalho, ele não tem porta no gabinete dele. Ele tem uma porta de vidro que sempre fica aberta. Isso foi, inclusive, reportagem aqui no Amazonas sobre isso e tudo mais, né? Mas eu conheço desembargadores que o acesso é restritíssimo, extremamente restrito, né? E aqui não, esse com o qual eu trabalho, oriundo da advocacia, né? Por isso que eu acho que também tem a questão das variações do quinto constitucional e tudo mais, né? Ele diz isso, ele quando tem advogado para falar com ele entra todo mundo, pode vir aqui dentro, todo mundo, não tem o que esconder, pode entrar todo mundo aqui comigo para vir falar. Então, é muito assim, né? E, Igor, a tua provocação é legal se a gente levar em consideração também que muitos tribunais agora estão instituindo o julgamento virtual com o YouTube. E isso pode estar trazendo também uma modificação no modo deles julgarem, né? Eu acredito que tem diferença entre o presencial e o virtual, sem dúvida nenhuma, tem diferença. Eu tenho uma certa convivência com isso, uma certa experiência nisso, e tenho analisado isso. O julgamento hoje dos tribunais transmitido no YouTube tem uma preparação, talvez, ou uma atenção maior dos julgadores, que geralmente ficam nas sessões conversando. Se o processo não é dele, ele fica conversando, pega o telefone, fica no celular. Isso no YouTube não acontece com tanta frequência, por exemplo. Então, é interessante isso também. Não só a televisão, mas a própria sessão virtual, televisionada ou transmitida no YouTube pode trazer também uma diferença de comportamento interessante. Eu acho que o maior exemplo disso, Alessandro, é o STJ. Eu, no mestrado, eu tive que analisar algumas coisas do STJ em relação ao Lava Jato, e até compartilhei isso com a Jéssica, e é interessante, porque o STJ escolheu... O STJ nunca televisionou sessão. Nunca. O STJ resolveu televisionar 2 sessões em específico. A sessão da 5ª e da 6ª turmas, quando foram julgar Temer e Lula. Foram os 2 únicos casos. Aí, quando a gente iniciou a pandemia, o STJ começa a transmitir suas sessões e é visível, para quem já acompanhou a sessão da STJ, sabe, é visível a mudança de comportamento dos ministros durante o julgamento. É visível. Se no julgamento... É exatamente o que você falou. Se a gente via ministro com celular, ministro batendo papo, dando risada alta, inclusive, porque no STJ era bem comum, você não vê mais. Isso aí, óbvio, né? Ninguém está do lado do outro, mas assim... questões que talvez o virtual tenha melhorado, ou não sei, a gente precisa analisar isso. Mas eu amei a provocação, é isso. Eu tenho pensado também bastante sobre isso. Só para complementar um ponto, professora Alessandra, no que você fala também, assim, totalmente experiência, né? Não tem nada de pesquisa. Mas no TSE eu já consegui perceber também que a gente tem um acesso, eu tô como pesquisadora, né? Não necessariamente como advogada, mas que a advocacia tem acesso muito mais franqueado aos ministros oriundos da advocacia. Isso é visível, e assim, dentro de um sistema lógico de funcionamento do pedido de despacho, via e-mail, via ligação, você tem um acesso maior. Então, é um outro ponto de pesquisa, e pena mesmo que não é tão explorado no Brasil, e a professora Luciana sempre traz isso, a questão de estudar a estrutura, a institucionalização, né, do judiciário. E como que é diferente, né, essa análise realmente que a Patrícia colocou aí, quem vem da advocacia e quem não vem, como que se porta, qual é a diferença. Isso é muito interessante, seria bastante interessante, inclusive uma pesquisa que a OAB deveria patrocinar, que é do nosso total interesse, né, da classe, enfim. Vamos fazer um projeto de pesquisa e bater na porta do Felipe Santa Cruz antes que ele largue a presidência. Vê um contato aí no IDP que já esteja lá e faz esse contato, porque é interessantíssimo. Mas é isso, professora, eu vou passar para a senhora fechar, porque a gente já passou da hora, agradeço tudo, já fazendo minha finalização também. Foi ótimo compartilhar esse período com vocês.
com os membros do grupo e com os membros extra-grupo. A gente vai pensar em alguma forma em como a gente vai fazer ainda, né, professora? Mas a gente já convida a ficarem atentos à pesquisa que a gente falou e isso tudo vai ser divulgado. Foi excelente estar com vocês e só deixar um abraço aí mais para a Nayara, que fazia tanto tempo que eu não via, e saudades das nossas discussões no sábado à tarde, me treinando para as Olimpíadas. Sucesso. Depois apareça mais vezes, Nayara. É muito bom contar com você. E fale que a Nayara, para quem não sabe, é uma grande entendedora aí de filosofia do direito, me corrija se eu estiver errada, foi estudar na Alemanha exatamente isso. Então, assim, é difícil conversar com a Nayara, mas é interessante. Então, obrigada, gente. Contem com a gente, com o grupo, vocês têm um e-mail, né? A professora já deixou tudo. Acho que foi muito rico, professora. E agradeço de novo a senhora por fazer todas as nossas coordenações aí, como sempre. Pessoal, o Márcio tinha perguntado, né, aqui como faz para os próximos encontros. Hoje é a nossa última sessão, para quem está chegando hoje, né? Hoje a gente encerra a atividade das sessões de estudo no semestre, né? O semestre letivo está acabando. Acho que nós, com exceção de um dia, a gente precisou adiar por questões pessoais minhas, mas a gente manteve uma regularidade aí quinzenal de encontros, foi bastante puxado. Né, com encontros quinzenais, né, para uma dinâmica assim da nossa vida é bastante puxado, todos os encontros, textos com relatoria dos integrantes do grupo de pesquisa. Eu coloquei meu e-mail no chat e a gente ainda não definiu o que nós vamos fazer no próximo semestre, certo? Qual vai ser a dinâmica de encontros, se a gente vai manter sessões de estudo, se a gente vai seguir com judicialização da política. A Patrícia, eu acho que ela teve que sair, mas a Patrícia, ela inclusive, ela tem o contato de um dos autores desse texto, o Leandro, que já se colocou à disposição para vir conversar com a gente, né? Então, assim, acho que a gente pode pensar em alguns esquemas assim no semestre que vem, mas independente do modelo que a gente proponha para a comunidade extra IDP, estão todas e todos já convidados. É só seguir as redes sociais do IDP, o Instagram, porque as divulgações sempre ocorrem por lá, certo? Sempre ocorrem, né, no Instagram do DP. O nome do grupo de pesquisa é Democracia e Acesso à Justiça, certo? Meu e-mail está aqui. E eu queria agradecer a Jéssica e a Igor pela apresentação e uma saudação especial ao próprio Alessandro, que tem participado, a Patrícia, que não está aqui, os demais colegas, o Gladstone, que está sempre presente conosco também, a Patrícia, que precisou sair, o Renzo também, o Renzo que está sempre presente conosco. Desejar a todos bom recesso para quem está em recesso letivo do semestre, né? Um bom recesso, e espero realmente que a gente possa se encontrar semestre que vem para continuar nossos estudos, tá? E nossas pesquisas. Foi muito proveitoso, para mim particularmente foi uma experiência muito rica. Eu saí com muitas ideias de pesquisa e, particularmente, conhecer vocês, né, de pessoas de lugares, o colega de Rondônia, a gente teve outros colegas também de tantos lugares aí, e, particularmente, queria deixar um abraço muito, muito, muito especial para a nossa querida Nayara, que eu também sinto muita falta das nossas discussões e dos nossos debates, com tanto carinho, com tanta inteligência, né, que a nossa querida Nayara está aí ganhando o mundo. Tá, pessoal? Queria desejar para vocês um bom resto de semana e a gente se encontra no semestre que vem, tá certo? A gente se encontra sem falta no semestre que vem. Jéssica, muito obrigada, tá? Pela parceria. Não tem ninguém do grupo de pesquisa fixo aqui, a gente vai se falar para definir o nosso encontro do resto da pesquisa, a gente vai entrar em contato com a galerinha. Nayara, você quer falar? Você ligou o microfone? Não? Foi sem querer, desculpa. Nada, querida. Um abraço, pessoal. Bom recesso para vocês. Nos encontramos semestre que vem. Valeu, Alessandro. Valeu, pessoal. Obrigada, Tchau, Jéssica. gente. Obrigada.